Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje, quarta-feira, repetimos o que falamos todas as manhãs. Nesse momento, você já deve estar acordado, já deve ter lavado o rosto, escovado os dentes, já deve até ter tomado banho, não é verdade? Ah, já tomou café? Aquele cafezinho gostoso de todas as manhãs? Já comeu aquele cuscuz gostoso para alimentar o organismo? É verdade. Repetimos isso todas as manhãs sobre levantar, sobre cuidar do asseio corporal, porque todos os dias temos que realmente praticarmos isso para termos o nosso corpo limpo, saudável, cheio de saúde. Mas não esquecendo que daqui a pouco teremos a nossa costumeira aula de todos os dias da semana, não é verdade? E a tarefa? Você já pegou sua tarefa na escola? Já estudou? Já começou a fazer o seu exercício? Ah, o de hoje ainda não fez? Porque não entendeu? Ah, muito bem. Daqui a pouco estaremos explicando o exercício para você, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula? Vamos aprender? Vamos estudar? É com sacrifício, mas você tem que estudar para poder alcançar o seu objetivo, o seu sonho futuro, ok? Então, vamos lá para a nossa aula? Bom dia, pessoal. Mais uma manhã de aula em que estaremos falando sobre palavras paroxítonas. Esse é o assunto, ou seja, o tema do nosso exercício de hoje, em que estaremos dando as dicas de como você irá responder, ok? Então, veja bem, palavras paroxítonas é o tema do nosso exercício. Quando falamos de palavras paroxítonas, relembrando, estamos falando de sílaba tônica. Ou seja, então, o que vem a ser sílaba tônica? Você ainda lembra? Muito bem. Sílaba tônica é a sílaba emitida, ou seja, pronunciada com mais ênfase, ou seja, mais forte, sendo que em cada palavra há apenas uma sílaba tônica. Não é verdade? Então, veja bem. De acordo com a posição da sílaba tônica, você deve estar lembrado que as palavras podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Você lembra? Muito bem, com certeza você deve estar lembrado. Então, partindo dessa lembrança, com certeza você vai responder essa tarefa muito bem e vai com certeza acertar, não é verdade? Então, relembrando. Segundo a sílaba tônica, as palavras, como já falei, podem serem oxítonas, quando pronunciamos paroxítonas e proparoxítonas. O que são palavras oxítonas? São palavras cuja sílaba tônica é pronunciada na última sílaba, ok? Então, a última sílaba é tônica, é a que pronunciamos mais forte. Por exemplo, metrô, metrô. Qual a sílaba mais forte? Trô, metrô. Então, é uma palavra oxítona. Outra, soufflé, soufflé. Então, qual a que pronunciamos mais forte? O flé. E supor, supor, a última sílaba é a que pronunciamos mais forte, é o por. As
paroxítonas são palavras cuja penúltima sílaba é tônica, é a mais forte. Então, palavras paroxítonas, o tema do nosso exercício, são palavras cuja penúltima sílaba é tônica, é a mais forte. Por exemplo, caráter, caráter. Qual a mais forte? O rá. Cavaleiro, cavaleiro. Qual a mais forte? O lei. E papagaio, papagaio. Qual a mais forte? O gai. Então, isso são exemplos de palavras paroxítonas, que é o tema do nosso exercício de hoje. E tem também as proparoxítonas, que são palavras cuja antepenúltima sílaba é tônica, é a mais forte. Como exemplos temos estádio, estádio. Então, a antepenúltima tá, é a mais forte. E a própria palavra sílaba é uma proparoxítona, porque a que pronunciamos mais forte é si. E subsídio também. Subsídio. O si é a sílaba que pronunciamos com mais intensidade, ok? Então, lembrando tudo isso, vamos dizer para vocês, ou dar as dicas de como você vai responder. Por exemplo, nesse nosso exercício, cujo tema, repetindo, é palavras paroxítonas, primeiro, diz o enunciado, das palavras abaixo, reescreva as que são paroxítonas. Então, temos aqui quatro palavras, mais quatro, mais uma. Dão quantas? 4, 8, 12, 13 palavras. Você vai fazer o quê? O que diz o enunciado, você vai reescrever as palavras dessas que constam aqui, as que são paroxítonas. Você vai reescrever na linha abaixo, ok? Se você não tem esse livro, você faz no caderno, ok? É o livro, a página 137. Está esse exercício e também aqueles que já pegaram na escola impresso, com certeza vão responder, ok? Então, veja bem. Das palavras abaixo, reescreva as que são paroxítonas. Temos aqui tristeza, tristeza. Qual a sílaba mais forte? Então, se ela for paroxítona, se a sílaba mais forte você está lembrado, quais são as palavras paroxítonas, aí você reescreve ela aqui. Então, desse banco de palavras, as que forem paroxítonas, você vai reescrever aqui. É só lembrar. Ou voltar ao vídeo e novamente ver o que são palavras paroxítonas e você vai responder tranquilamente. Não é verdade? Então, vamos explicar agora a questão de número 2, ok? Então, a questão de número 2 diz o seguinte: assinale a alternativa em que todas as palavras são paroxítonas. Então, você vai fazer o quê? Você vai marcar com um X. Um X na parte, ou seja, no parênteses, em que na sua frente todas as palavras escritas são paroxítonas. Temos o primeiro item, o primeiro parêntese. Após o parêntese temos cadeira, café, brigam, modelo. Se todas essas palavras forem paroxítonas, você marca um X aqui, ó. Depois temos vassoura, poupança, régua, anel. Se for esse o item correto, você marca o X aqui. Depois, manteiga, saída, saúde, torneira.
Se for essa a opção verdadeira, você marca aqui um X. E, por último, temos abacaxi, elefante, médico e pente. Se essa for a correta, você marca o X aqui. Então, você vai repetindo, assinalar a alternativa em que todas as palavras são paroxítonas. Então, relembrando, você vai ler cada alternativa e vai marcar um X apenas na alternativa em que as palavras forem todas paroxítonas. E o que são palavras paroxítonas? É só você voltar o vídeo e vai ver, vai saber o que são palavras paroxítonas. Mas você deve estar lembrado, não é verdade? Você não esqueceu, porque estudamos várias vezes sobre palavras paroxítonas, oxítonas e proparoxítonas também, não foi? Então, continuando o exercício, vejamos agora a outra questão. Então, a outra questão é essa aqui. Diz o seguinte: transcreva do texto as palavras paroxítonas. E o texto? Vamos ler o texto? Você está lendo bem? Você já está craque na leitura? Se não está, você tem que ler bastante. Como vamos aprendermos a lermos corretamente? Praticando leitura. Então vamos ver? O título é Na Hora da Raiva. Os compositores são Tiago Servo, Sinara Souza, Gustavo Moura, Rafael Moura e Matheus Costa. Eles são os compositores desse texto. O título é Na Hora da Raiva. Então veja bem, vou ler para que vocês vejam como devemos ler. Encontrei uma caixinha cheia de relatos, um monte de documentos tão falsos. Nossas vidas em minhas mãos. Agora está cada parte dessa nossa história. E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora. E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar. E uma por uma eu vou ter que colar. Mas foi na hora da raiva. Na hora da raiva. Ok? Então, você leu esse texto, vai fazer o quê? Dele, do texto aqui inscrito, você vai transcrever. Transcrever quer dizer o seguinte: você vai pegar a palavra paroxítona desse texto e escrever aqui do lado. Então, todas as palavras paroxítonas que estiverem escritas nesse texto, você vai reescrever elas aqui, ó. Escreve ela aqui nessas linhas. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Então, é fácil? Com certeza você está lembrado de palavras paroxítonas. Então, mãos à obra. Vamos fazer a tarefa? E depois que fizer a tarefa, você faz o que mesmo? Muito bem. Você tira uma foto da tarefa respondida e envia para mim. Ok? Muito bem. Então, mãos à obra em mais uma tarefa nesta manhã. Tá bom? Então, até a próxima aula, se Deus assim permitir. Tchau.